11h43 para Forte Autopeças, nacionais e importados, peças para veículos, vans e utilitários. Tudo em até 10 vezes. Forte Autopeças, Avenida Maria Quitéria, 3.366, com entrega em domicílio. Televendas e WhatsApp 3024-4242. Também Nordeste Irrigação, máquinas de energia sustentável, sempre oferecendo as melhores soluções no campo e na cidade. Nordeste, mais que irrigação, Presidente Dutra e Avenida de Contorno. Cordeiro, Restaurante Lanchonete, tradição em servir bem, Rua Salles Barbosa, esquina com a Capitão França, 3221-9300, direção Joaquim Cordeiro SS. Ok, 11h44 minutos. Aqui Sociedade News FM 102.1 MHz. Programa Silvério Silva no seu rádio. Estaremos até às 12h55. E já teremos aqui o Disse-me Disse da semana. Vamos lá, 11h45. Agora estamos recebendo aqui a visita do Gastão Assis e também do Raimundo Souto. Eles que são do basquete, professores de basquete, e vieram falar como é que está a situação agora atual em Feira de Santana do esporte basquete. Pessoal, bom dia, satisfação em tê-los aqui. A gente vai começar, quer falar primeiro comigo? Pode pegar esse aqui. Vamos lá. Bom dia, Gastão Assis vai falar primeiro comigo? Vamos lá, bom dia. Bom dia Segundo, bom dia Silvério. Primeiro agradecer ao espaço que o programa abriu para a gente poder falar do esporte. O esporte que é uma ferramenta importante para a juventude de nossa cidade e que é muito carente. A gente vê cada dia a criminalidade aumentando, as coisas se ficando mais difíceis, e o esporte, que é uma ferramenta barata, uma ferramenta eficaz, ele sempre é deixado de lado na nossa cidade e precisa acordar para isso, nossos governantes, as pessoas que têm esse poder de incentivar e de estimular a prática esportiva. Não só em Feira de Santana, mas em todo o Brasil, existem várias escolinhas para futebol. No basquete também há essas escolinhas, e especificamente aqui em Feira de Santana tem, ou também é carente de escolinhas? É carente, mas tem. A gente tem uma escolinha privada e tinha uma escolinha antes da pandemia aberta para a comunidade, que a Associação Feirense de Basquete desenvolvia no ginásio municipal. Com a pandemia, o ginásio foi fechado e até hoje o ginásio não foi reaberto, está passando por uma reforma e agora nos próximos meses essa reforma está se encerrando. Então a gente espera que no máximo no início do ano que vem, se a gente não conseguir esse ano, a gente retome isso. Nós tínhamos lá uma média de 50 crianças de 10 a 13 anos que treinavam, estudantes da rede municipal, e treinavam lá sobre a orientação da Associação Feirense de Basquete, sem custo nenhum. Os meninos tinham material, tinham uniforme, tinham tudo direitinho, e a gente teve que parar esse trabalho por falta do espaço. Então o poder público, depois da pandemia, não arranjou um outro espaço para colocar vocês, no caso, os professores e os alunos, não tiveram esse suporte? Arranjou, só que esse espaço é longe, é lá na Gabriela, e aí não dava para levar esses meninos para lá. E aí, como a gente foi para um lugar desconhecido, que a gente não é de lá da área, a gente tem pouco tempo lá, a gente está conhecendo, vendo se a gente pode fazer isso lá, se não pode. Porque infelizmente essa questão hoje da insegurança e da violência é muito grande, até na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade grande, a gente sabe, né? E aí a gente não vai se meter em um lugar onde a gente não tem esse apoio, não tem essa certeza do que a gente está fazendo, com clientela, qual clientela que a gente está trabalhando. Em relação à história do basquete em Feira de Santana, vocês estavam aqui em off falando um pouco da história do basquete. Sempre foi assim, sem essa ajuda, ou vocês já tiveram um momento melhor na história do esporte? Na década de 80 e 90, existia na nossa cidade o Feira Tênis Clube, que era um clube tradicional, e esse clube ele tinha por característica dele fomentar o esporte amador.
Então, Feira de Santana tinha equipes de natação, de basquete, de vôlei, de futebol de salão, de atletismo. Feira de Santana tinha o apoio, o Feira Tênis Clube dava esse apoio aos atletas, às equipes, às modalidades. Então, nessa época, nós no basquete conquistamos muitos títulos, Norte e Nordeste, baianos, foram mais de 20. Tá entendendo? Tô entendendo. Só que com a falência do Feira Tênis Clube, a gente ainda conseguiu, por uns 2 anos, criamos a Associação Feirense de Basquete e conseguimos manter essas equipes. Depois a gente parou, o campeonato também esvaziou, muitos clubes que participavam da capital, Português, o Itapajipe e outros clubes, esses clubes foram fechados também. Ainda existe a seleção feirense de basquete? Não, porque a seleção feirense de basquete ela era montada para participar dos Jogos Abertos do Interior. E o governo estadual era quem mantinha os Jogos Abertos. E no governo de Rui Costa extinguiu os Jogos Abertos, parou de fazer os Jogos Abertos. Mas enquanto existiam os Jogos Abertos, existiam as seleções de todas as modalidades e a gente participava e sempre a gente, normalmente, quando a gente não era campeão, a gente era vice. Certo, e agora falando novamente assim das crianças, dos jovens, adolescentes, enfim, que queiram entrar nesse esporte, há uma dificuldade de ter esses atletas ou é fácil para vocês? Quando eu faço essa pergunta, eu digo assim, porque o futebol ainda é o esporte preferido. Então, como é que vocês fazem para ter esses alunos? Precisa do menino ser grandão? Precisa ter algum tipo de habilidade? Como é que faz para captar esses jovens? Não, o esporte, quando ele chega nessa fase, ele é para todos, né? Não tem, essa questão de tipo físico vai quando você vai profissionalizar, né? Mas o esporte na fase inicial, qualquer criança, qualquer adolescente, ele pode praticar sem problema nenhum. Acho que hoje a nossa maior dificuldade para poder propagar a modalidade é a questão estrutural mesmo, de espaço físico, né? O basquete ele requer um certo equipamento que você não acha. Hoje a gente tem aqui quadra coberta, mais de 30 entre município e estado. A maioria das quadras hoje elas são cobertas e com estrutura, né? Nas escolas. A gente não tem acesso a esse equipamento para poder desenvolver. Certo. Mas, enfim, uma pergunta aqui agora para que os ouvintes possam entender. Vocês têm uma escolinha, só que vocês não têm o local de ensinar as crianças, é isso? Não. Ou vocês são professores do estado, do município? Como é que funciona isso? Ele é professor aposentado, aposentou de pouco tempo, né, do estado. Desenvolvi o trabalho dele na escola dele. Eu faço um trabalho dentro de uma escola estadual, que é no Gastão Guimarães, através do projeto Mais Educação, Educa Mais, né? A gente tem um trabalho. Tem outros colegas que também são professores, que estão na rede estadual, que ingressou agora através de algum concurso recente, que também está desenvolvendo. E como ele falou, a única escolinha privada que nós temos é do professor Robson Estrela, que acontece lá no Space Park, né? Então, a gente tem a disponibilidade, né? Não temos o espaço físico adequado para a gente atrair essa molecada e desenvolver um trabalho através da associação. Ok. Agora ficou bem claro aí essa explicação. E quem quiser, por exemplo, contratar vocês, eu tenho um filho, eu quero colocar meu filho na escolinha. Como é que eu encontro vocês? É uma rede social, um telefone, algum local físico que possa encontrar vocês para levar essa criança? A FB, né? A FB é a Associação Feirense de Basquete. Aí a gente está praticamente em todas as mídias aí. É só entrar, botar lá FB
que vai aparecer e vai ter os contatos das pessoas que pode direcionar o adolescente ou a criança. Diga, Gastão, quer acrescentar alguma coisa? Outro detalhe, segundo, é o seguinte: o esporte, ele sempre foi desenvolvido nas escolas. Eu me lembro, eu quando comecei a jogar basquete no colégio estadual, né? Tinha a Olimpíada do Exército, tinha o Colégio Santo Antônio, o Colégio Santanópolis, que eram os colégios particulares da época, tinha o Colégio Estadual, Gastão Guimarães e outros colégios, Assis Chateaubriand. Essas escolas, elas tinham aquele momento dos alunos jogarem, né? E nos anos 2000, a prefeitura reativou essa prática e criou uma Olimpíada. E também nos últimos anos essa Olimpíada foi deixada de lado, essa Olimpíada foi parada de ser fomentada, entendeu? E isso também desestimula o jovem na sua escola praticar um esporte que não tem. Se tem a Olimpíada, ele vai praticar para ele participar, mas se não tem, ele também. Isso também é uma dificuldade. O Brasil teve alguns ídolos no basquete, né? E hoje em dia tá até difícil de falar. Eu praticamente na atualidade não sei, mas nenhum atleta em destaque hoje no Brasil. Mas falando de história do basquete, você pode citar aí alguns, tanto no masculino como no feminino, né? Tem. Hortência, Paula, Marta, no masculino nós tivemos Oscar, Marcel, nós temos Clebão, isso aqui em Feira de Santana, que foi pivô da seleção brasileira principal. Clebão foi um jogador reconhecido nacionalmente, entendeu? E ele hoje mora na nossa cidade. Depois que ele encerrou a carreira, ele retornou para cá. E a gente teve também um outro que foi meu aluno da escola pública, que depois eu levei para o tênis, que ele chegou a ser seleção brasileira sub-22, que é Aníbal, um armador. Ele hoje é técnico de basquete na cidade de Cravinhos, em São Paulo. Desenvolve um trabalho muito bom. Entendeu? Então, assim, o basquete ele tem uma raiz, ele tem uma história na cidade, ele tem isso tudo. Mas a gente, com a falta do clube, com a falta da instituição para poder dar esse suporte, ele foi perdendo, mas a gente tem... Vocês têm conversado com o pessoal dos órgãos públicos, com os prefeitos, especificamente de feira, com algum vereador, deputado, tem buscado esse recurso? Mas sempre que a gente... hoje é muito difícil a utilização do recurso público, é muito difícil. Tem uma série de leis, tem uma série de coisas que o cara, para pegar o dinheiro para fazer alguma coisa, tem que ser através de projetos, tem que ser através de... certo? E aí você tem que ter uma certa condição de fazer isso. E a gente às vezes deixa de participar também porque precisa da iniciativa privada. Mas como é que eu vou buscar recursos na iniciativa privada se o Estado ele tem um campeonato muito deficitário, que não tem mídia, que você não ouve falar? Quem foi o último campeão baiano de basquete? Ninguém sabe. Falando no geral, até de Brasil, eu não me recordo mais atualmente, é isso que eu estou falando. Hoje a gente não vê mais na televisão, pelo menos aberta, um campeonato de basquete, a não ser futebol, né? A gente não assiste mas tem. A não ser nos canais fechados. Hoje né? a informação, a gente tem a maioria das mídias aí comenta o campeonato, né? A NBB, nós temos o campeonato. Uma liga nacional que chama NBB. Eu conheço, mas é isso. Aí passa, por exemplo, no Sport TV, que é um canal fechado. Mas num canal aberto, as pessoas não têm acesso. Mas hoje, com essas mídias hoje, a gente tem acesso a assistir esses jogos pelo YouTube. Certo. Tá entendendo? Tem essa facilidade. Isso. Tem aplicativos que você assiste, que a pessoa que não tem esses canais de TV a cabo, ela assiste através dessas outras, através da internet. E falando em evento, como o professor falou da questão da Olimpíada, né, que parou por conta da pandemia e a gente não teve um retorno. Ano passado a gente viu uma luzinha no final do túnel através da escola do estado, né? Essa gestão atual, ela resgatou, ela está trazendo de novo esse tipo de evento. Ano passado nós tivemos, né, um campeonato estudantil, só a nível de escola mesmo. E esse ano a gente está previsto agora, para o próximo mês, dar início ao evento desse ano, né?
que é o GEB, os Jogos Estudantis do Estado. Mas é a nível de estado. É nível de Estado. Ok. Eu quero agradecer a participação de vocês, deixar aí o microfone à disposição para que vocês possam fazer suas considerações finais aqui no programa Silvério Silva. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a você pelo espaço, que isso é importante, a gente está falando e está levantando esses problemas para poder a gente ir tentando amenizar. E também dar só mais uma informação. A Associação Feirense de Basquete, ela já faz há mais de 10 anos um campeonato que chama Campeonato Feirense de Basquete, onde nós contamos com aproximadamente 100 atletas e atletas de toda a região aqui, atletas de Coité, de Serrinha, de Alagoinhas, de Santa Bárbara, de Cachoeira, São Gonçalo, até Itaberaba, Ceabra, tem atletas que vêm de bem longe para poder participar do nosso campeonato. Então esse campeonato ele movimenta uma quantidade grande de atletas e de várias faixas etárias. Então é um campeonato que ele promove uma integração entre os atletas mais velhos e os mais novos, para que esse basquete vá tendo continuidade. Então é através desse campeonato que a gente consegue manter vivo o basquete na nossa cidade. Ok. Agradecer também a vocês pelo espaço. E é porque esse evento, essa entrevista, ela estava combinada para a semana Tem uns anterior, 15 dias, não foi? Foi quando estava acontecendo o nacional do campeonato de veterano aqui, né, na Bahia, né? O Norte e Nordeste. E aí a gente quer aproveitar o espaço e parabenizar nossos atletas feirenses aqui que participaram, né, do certame, o professor Gastão, aqui na pessoa do professor Gastão, que na categoria dele foi campeão também, né? A Bahia foi campeão, junto com esses atletas. O professor Robson Estrela, o professor Emerson e os demais agora, né? Que foram lá e participaram e trouxeram e tiveram um bom resultado no campeonato. Parabenizar eles aí. Ok. Agradecer a vocês aí pela participação, desejar sucesso aí. E mais uma vez, se as pessoas quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, pesquisa na internet. Pode Instagram, né, YouTube, tem um trabalho de vocês. Então, obrigado a vocês, um ótimo domingo e nós vamos agora ao intervalo comercial. Na sequência, tem mais programa Silvério Silva aqui na Sociedade News. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Forte Autopeças.